Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos Jesus falando algumas realidades que fala sobre a vida eterna, o juízo final, mas fala também daquilo que é a experiência do fiel com Ele nesta terra. Por isso que Jesus Cristo vai falar sobre essa realidade onde Ele é essa manifestação do Pai nessa terra, onde o Filho recebe do Pai a vida. E Ele vai dizer que quem crê nele, quem acolhe a sua palavra, quem ouve a sua palavra e crê firmemente, possui a vida eterna. Aqui há um ensinamento importante, porque Jesus, o Filho de Deus, possui a vida em si mesmo. E aquele que acolhe esse Filho de Deus já participa da vida eterna em Deus. Essa é uma realidade da vida cristã. Depois, Jesus Cristo fala sobre o julgamento. O julgamento é algo que é concreto na nossa vida, porque após a morte nessa terra, nós teremos um juízo particular e esperaremos a vida eterna, ou a vida eterna com Deus, ou a vida eterna sem Deus. Porque o próprio Cristo ele vai dizer sobre esse juízo. E ele fala
sobre a realidade desse fim último para a nossa vida. Porque quem não acolhe o Filho, que tem a vida em si mesmo, e essa vida não é vida biológica, mas sim vida plena, esse já participa da vida eterna e ressuscitará para esta vida eterna com Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele vai falar no Evangelho: não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Veja que Jesus ele está falando sobre uma realidade de praticar o bem e o mal. O bem é aquilo que Jesus Cristo nos ensina a fazer, porque o bem nada mais é do que as atitudes próprias da nossa natureza. O mal é tudo aquilo que vai contra a nossa natureza. Por isso que Jesus Cristo ele fala sobre essa realidade da vida, porque Ele é a vida. E na medida em que nós vamos adentrando nesse grande mistério de seguimento e de união com Deus, nós vamos percebendo que Ele verdadeiramente é essa vida plena. Essa vida plena que nos enche de alegria, que nos enche de graça e nos faz viver felizes e realizados já nessa terra. E essa felicidade e realização é uma experiência da vida eterna. Por isso que Jesus Cristo, ele sempre vai nos chamar a atenção sobre essas realidades na nossa vida, porque Ele é a vida com o Pai e o Espírito Santo. Ele é aquele que nos ensina nessa terra aquilo que é a verdade e o que nós precisamos praticar, como devemos caminhar nessa terra. É Ele que vai nos conduzindo a essa prática do bem, para que no dia certo possamos ressuscitar para a vida plena em Cristo, em Deus, e contemplar a face do Pai no céu. E assim possamos verdadeiramente viver essa justiça que Jesus Cristo nos chama a viver. Porque o julgamento final nada mais é do que uma atitude de justiça do próprio Deus. Porque Deus no final nos dará somente aquilo que nós buscamos nessa terra. Se foi fazer o bem, receberemos o bem supremo. Se foi o mal que nós fizemos aqui nessa terra, receberemos a condenação eterna. Deus é justo e Ele não quer o mal de cada um de nós, mas Ele respeita a nossa liberdade, as nossas escolhas, e Ele quer que nós façamos essas escolhas, porque a obra de salvação é a união entre a graça divina e a liberdade humana. Sem liberdade humana não há obra de salvação. Por isso que Jesus Cristo anuncia, por isso que Jesus Cristo ele vem nos ensinar, por isso que Ele é a vida, essa vida que se manifesta como palavra, como ensinamento, que nós precisamos escutar e crer, para que assim possamos também sermos capazes de praticar essa palavra em nossa vida, para que possamos participar dessa vida eterna começada já nessa terra e depois experimentá-la em plenitude no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.